E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2005, que fala sobre física moderna e a questão diz o seguinte: um contador de Geiger indica que a intensidade da radiação beta emitida por uma amostra de determinado elemento radioativo cai pela metade em cerca de 20 horas. A fração aproximada do número inicial de átomos radioativos dessa amostra que terão se desintegrado em 40 horas é... E aí tu tem então as alternativas para responder. Do que se trata essa questão? Quando ela fala em contador de Geiger, né, e quando ela fala ali que cai pela metade em cerca de 20 horas, ela está falando sobre meia-vida de elementos radioativos. O contador de Geiger é um aparelho que serve para analisar, né, justamente contar a quantidade de emissões que materiais radioativos fazem, para justamente ter uma noção de quão radioativo aquilo ali está, ou qual a concentração de radioatividade que aquilo ali tem. Bom, a meia-vida é justamente o tempo necessário para que a quantidade, né, a massa inicial de um elemento ou a quantidade de emissões que ele faz caia pela metade do valor inicial. Então, o que acontece? Quando a questão me diz que esse elemento radioativo, né, cai pela metade em cerca de 20 horas, ela está me dando a meia-vida. Esse 20 horas seria a meia-vida. Então a gente sabe que uma meia-vida desse elemento é exatamente 20 horas. Justamente para cada meia-vida, a massa inicial cai metade. A gente pode usar uma equação para fazer esse cálculo, para resolver essa questão. E essa equação diz que a massa que a gente vai ter é igual à massa inicial dividido por 2 na n, onde esse n seria a quantidade de meias-vidas envolvidas. O detalhe é que essa equação ela nem é tão necessário ser usada, porque basicamente a ideia da meia-vida é que a massa vai dividindo por 2 para cada quantidade de meia-vida. No caso, como a meia-vida é 20 horas, para cada 20 horas a massa cai a metade. O detalhe é que a gente quer saber quanto isso vai acontecer em 40 horas. Então, a primeira coisa, vamos fazer o seguinte: a gente pega esse tempo de 40 horas e vai dividir pela meia-vida, que é 20 horas. Isso vai dar 2, uma conta bem simples, e esse 2 é a quantidade de meias-vidas que vão passar durante essa situação. Então, primeiro a gente faz isso para saber quantas meias-vidas vão passar. No caso, 2 meias-vidas. Aí tu vai fazer o seguinte, ó, a massa inicial total, vou chamar de m porque eu não sei o valor, então vou chamar de m. Quando passar a primeira meia-vida, uma meia-vida, essa quantidade vai cair a metade. Né? Ou seja, quando passar as primeiras 20 horas, né, essa quantidade vai cair a metade. E aí eu vou ter a metade da massa inicial, no caso m dividido por 2. Quando passar a segunda meia-vida, mais uma meia-vida, isso vai de novo dividir por 2. Ou seja, eu vou ter a metade da massa inicial. Se tu botar na equação, tu vai ficar ali com 2 na 2, né? 2 da 2 é 4, tu já chega direto nesse valorzinho. Mas dá na mesma, né? A dificuldade não é tão grande assim. Tá, então a resposta é m sobre 4. A resposta é b, professor? Não, aí que tem um pega-ratão na questão. A pergunta da questão é quanto dessa amostra será desintegrado. O que significa o desintegrado? É quanto dessa amostra será perdido. Isso que a gente encontrou aqui é quanto dessa amostra vai restar. Então isso aqui é o que resta, é o que a gente ainda vai ter da massa inicial. A quantidade perdida é a fração oposta a essa aqui, né? A fração que complementa isso aqui. Então o que a gente faria? Ó? Se a massa inicial era m e vai me sobrar m sobre 4, eu tenho que fazer a subtração. Aí dá para fazer ali o MMC, né? Então tu vai ficar ali com 4m menos m, o que vai dar 3/4 da massa inicial. Essa quantidade aqui, ó, é o que vai ter desintegrado. É a quantidade que foi desintegrada. Então a resposta certa para essa questão fica a alternativa E. A quantidade desintegrada foi de 3/4 da massa inicial. Uma outra forma de entender isso, só para ilustrar o que eu estou falando aqui, é o seguinte, ó, imagina que isso aqui é a massa total que a gente tem.
Se a gente pegar aqui, ó, e dividir isso aqui, ó, em 2, a primeira meia-vida fez essa massa cair à metade. A segunda meia-vida fez a metade da metade, né? Ou seja, dividir a metade de novo por 2. O que a gente está dizendo? Essa quantidade aqui, ó, que equivale a 1/4 do meu círculo inicial, essa quantidade é o que resta. A outra parte, né? Toda essa outra parte aqui, ó, que equivale a 3/4 é o que foi desintegrado. Então, mais ou menos isso, de forma mais visual, é isso que a gente está dizendo nessa questão. E como a questão pediu que foi desintegrado, a gente fica com a parcela então que está em vermelho. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!